a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho, mais uma linda oportunidade que a espiritualidade maior nos oferta. São muitas, são inúmeras, dentro da casa espírita, fora da casa espírita. É um acordamento constante para as nossas almas em todos os sentidos, né? Nesses momentos, a dificuldade em que estamos vivendo, é o momento de estarmos apurando as nossas almas, de mostrarmos e buscarmos nossa modificação interior, ajudarmos os nossos irmãos. Mas, gente, o que sempre é nos falado da espiritualidade maior, os que mais são auxiliados somos nós. Nós somos os mais agraciados de tudo o que fazemos para o próximo. Toda ação haverá de ter uma reação. Que essa ação seja positiva, que essa ação seja de pensamentos iluminados, que essa ação seja de vontade, que essa ação seja de querer, para que estejamos modificando o nosso estado interior e, lógico, refletiremos para o exterior. José de Mococa, nosso amigo querido, ele não nos abandona, não nos deixa jamais a sós, né? Nós é que nos distanciamos dele por falta, às vezes, da nossa própria imaturidade. Mas como nós sabemos e que essa maturidade nós vamos alcançando aos poucos, que somos irmãos, que devemos estar de mãos juntas, unidos, né? Como os nossos irmãos espirituais sempre falam. Então, estejamos unidos, gente. Estejamos unidos porque estamos unidos fazendo as palestras, gravadas, estamos sempre unidos trabalhando aqui em um número pequeno, reduzido, mas temos que trazer essa união. Modifiquemos espiritualmente, que refletiremos toda a saúde espiritual para o nosso corpo de matéria. É fato concreto isso, dado pelos espíritos superiores, passado por Allan Kardec, passado pelos espíritos de luz. Então vamos com bastante fé, com bastante amor, seguindo essa seara que nos é dado como oportunidade nesta casa maravilhosa e divina, que está nos agasalhando, está nos dando esse consolo maravilhoso, né? Hoje quem vai nos falar é a nossa irmã Sandra. Ela vai falar sobre o livro Entre a Terra e o Céu, né? Ela já está lendo esse livro, né, Sandra? Estudando bastante, né? Buscando, né, bastante amparo. E, claro, a espiritualidade maior não nos deixa de dar amparo sempre, né? A Dona Graça estava até falando aqui para mim que ela está fazendo os trabalhos, estudando para fazer palestras, estudando para fazer alguns temas, eu achei temas legais, bons. E todos nós, né, ela estava aqui pertinho de mim, né, todos nós temos que fazer isso, temos que buscar esses temas, né, buscar nos apurarmos, buscarmos estudar e principalmente viver o que estamos a passar para os nossos irmãos. E a nossa irmã Sandra, com a graça de Deus e de Jesus, está estudando bastante, está vivendo bastante, né? Já ajudou a irmãzinha dela de caridade aí, né? Gostou, deu uma engordadinha na irmã dela, a nossa irmã Karen ficou doente, ela levou uma sopinha para ela ficou mais gordinha, tá mais fortinha, né? É brincadeira. Então, fica à vontade, tá, Sandra? É nós e Deus, tá? Boa palestra para você, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Boa noite, gente. Boa noite a todos. O Carmen, Renata, tudo bem? Estamos aqui, como o Rafael estava falando, em período de pandemia, tomamos cuidados, as responsabilidades que cabe a cada um de nós nesse período, mas dando seguimento às nossas vidas, dentro da melhor maneira possível, cientes de que o amparo e a assistência não faltam em nossas vidas sob nenhum instante. E a gente está dando continuidade às nossas falas, aos nossos estudos, às nossas leituras em relação à série André Luiz. Hoje, nós vamos falar a respeito do livro Entre a Terra e o Céu. A primeira fala de hoje é a gratidão ao Givanildo, que é nosso amigo, muito querido, está hospitalizado, tendo toda a assistência que lhe é necessária, tanto a ele que está hospitalizado, quanto aos seus familiares. Então, a fala acerca desse livro seria feita pelo nosso irmão, que no momento oportuno, quando ele estiver bem e aqui com a gente, ele certamente a fará novamente e com muito mais primor do que eu até, porque o Givanildo é uma pessoa muito aplicada em tudo que ele se propõe a fazer. Para vocês terem uma ideia, quando o Givanildo ficou doente, soube que precisava ser internado para o tratamento,
A primeira atitude que ele teve foi ligar para a gente e dizer: eu não sei se eu vou ter condições de fazer a palestra. Isso é uma postura de extrema responsabilidade, porque você está hospitalizado, ele é muito ligado à família, com toda aquela preocupação, mas ele se preocupou em pegar o telefone e dizer: eu não sei se eu vou conseguir dar conta para o dia. Então a gente já fez esse combinado, mas eu gostaria de registrar a responsabilidade, o carinho e o afeto desse irmão para com a gente, o que é 200% recíproco. Então essa é a primeira fala do Entre a Terra e o Céu. Esse livro, como todos os outros da coleção André Luiz, os direitos da publicação dele são todos da Federação Espírita Brasileira. Esse é o 8º livro da série. E o interessante que eu achei para trazer essa informação é que o Chico, na época da publicação desse livro, ele estava com 44 anos de idade e ainda vivia em Pedro Leopoldo, que depois ele mudou para Uberaba e foi lá que ele desencarnou, né? Um outro ponto muito interessante que eu resolvi trazer, eu fui pesquisar como que estava a nossa sociedade nesse ano, que passagem de interessante que teve, que ponto poderia trazer, e esse foi o ano da desencarnação de Getúlio Vargas, que é o irmão pelo qual temos muito carinho. Essa história, Entre a Terra e o Céu, é uma história belíssima, que vale muito a pena ser lida, porque é uma narrativa de André Luiz, então tem toda a beleza da sua fala, da sua expressão, mas é uma história que se encaixa muito bem com os nossos dia a dias, que poderia acontecer com qualquer um de nós, se é que ainda não aconteceu. E o bacana dele é que essa narrativa se dá basicamente entre duas encarnações. Uma delas foi lá atrás, na Guerra do Paraguai, e a outra dos períodos mais recentes. Então, ela se dá entre o entrelaçamento dessas reencarnações. Falando da Guerra do Paraguai, é uma coisa que eu não tinha conhecimento, não tenho lembranças dela, então resolvi trazer isso daqui pra gente. Essa foto é dos uniformes da cavalaria e da infantaria. Essa guerra se deu durante 6 anos. O destino dela, o desfecho, foi a vitória da Tríplice Aliança, que era dos países Brasil, Argentina e Uruguai. Isso lá no Paraguai. No Brasil, nós estávamos no período da regência de Dom Pedro II. Essa foto é de Dom Pedro II e os seus 2 gêmeos. Eu procurei ver que idade que Pedro II tinha aqui nessa pintura, nesse quadro, não consegui identificar. Então eu resolvi trazer essa outra, porque tem a data exata. Nesse período ele estava com 39 anos de idade, em 1865, e estava no primeiro ano em que a guerra tinha estourado, estava acontecendo lá. Dom Pedro II é um irmão que a gente tem informações pela espiritualidade maior, com um grande espírito, e que se prepara para, em breve, estar conosco, reencarnado. Pois bem, eu resolvi fazer esse gráfico, a do Carmo fez em uma das falas dela, que eu achei muito legal, para que a gente consiga se situar. O livro eu preciso dar uma boa resumida, porque é uma história extremamente rica, como sempre é quando vem de André Luiz. Então eu coloquei esses nomes de alguns personagens para que a gente consiga focalizar neles e dentro dessa narrativa ir trazendo alguns dos conceitos, alguns dos toques, dos abordamentos que o livro e a narrativa nos convidam. Então os personagens principais aqui, os personagens centrais, André Luiz, fazendo seus estudos, os seus aprendizados pela Terra e pelas colônias espirituais. Como a gente sabe, ele sempre andava com um colega, nesse caso o Hilário, e com um mentor, um orientador que era Clarencio. Clarencio é o mesmo que resgatou André Luiz lá nas regiões infelizes, quando ele fez uma prece, pedindo ajuda ao plano maior. Foi Clarencio que apareceu para ele se referiu a ele como se fosse um grande anjo, um grande mentor que Deus houvesse enviado, e ele disse: não, eu sou apenas o teu irmão, filho de Deus, e me chamo Clarencio. Só isso. Na nossa história, eu resolvi separar em 2 núcleos. De um lado tem Amaro, Odila, Zulmira, Evelina e Júlia. E do outro, Antonina com seus 4 filhos, Mário, Silvio e Leonardo. A história se dá: Amaro casou com Odila e teve 2 filhos, Evelina e Júlia. Odila desencarnou, Amaro casou-se com Zulmira, seu 2º casamento, e, 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 e,
A nossa história inicia lá no plano espiritual, em que os mentores estavam conversando no nosso lar, exatamente a respeito da prece. Conversando sobre a importância da prece, o quanto é essencial nas nossas vidas, o quanto a prece efetivamente opera milagres. Enquanto que a gente, do lado de cá, vivendo momentos difíceis, duros, de preocupações, de angústia, a gente busca ajuda na literatura e a literatura nos diz, faça uma prece. A gente busca a orientação daqueles grandes sábios que dizem, recorra à prece. A gente recorre à espiritualidade maior e ela diz, você já buscou a prece? E a gente, no meio daquela infantilidade e maturidade que por vários momentos nos mergulhamos, a gente pensa, poxa, só uma prece, meu caso é tão sério, meu caso é tão sério, tão profundo, só uma prece. Prova da imaturidade que por tantas vezes a gente carrega, especialmente quando você vê mergulhado numa dificuldade. Esses irmãos estavam conversando na colônia, e aí veio até eles estavam conversando a respeito da importância da prece, e veio até eles um assistente, falando que eles haviam recebido um pedido, havia chegado até eles uma prece refletida. Aquela prece estava vindo de uma criança que estava muito preocupada com os acontecimentos que estavam desenrolando na sua casa e pedia socorro. Aquela era uma prece refletida que estava chegando até eles. André Luiz, vendo aquilo, olhou para Clarice e falou, mas o que é uma prece refletida? Ele disse, todas as vezes que é feita uma prece, todas as vezes que um coração se abre em forma de oração, pede assistência e pede socorro, esse socorro jamais falta. Essa assistência jamais deixa de acontecer. Só que, por muitas vezes, a gente pede socorro para alguém. Para um parente, para um santo, para alguém que a gente confia, para alguém que a gente acredita, mas nem sempre essa pessoa que a gente está pedindo tem condições de nos assistir. É aí que vem a prece refratada ou refletida, que é a mesma coisa. A prece é feita e vai ser atendida. Porque quem ama de verdade só quer ver o outro bem, não precisa de nome. A gente que tem essa necessidade toda de nome. Sabendo dessa solicitação, que essa prece vinha de uma criança e chegou até Clarencio, o que ele fez? Foi atender. Atendendo essa prece, chegou até ela e se deparou com uma menina de 14 anos de idade, chamada Evelina, que estava ao lado do leito da madrasta dela, Zulmira, que se encontrava absolutamente prostrada, doente, sem nenhuma força física. Ela estava num estado deplorável. Mas qual não foi a surpresa deles? Amado, que é o pai dela, marido de Zulmira, no seu segundo casamento, também estava extremamente preocupado, porque ele já tinha vivido momentos muito difíceis e muito recentes. Então, ver a segunda esposa naquela situação, ele estava vendo estava se vivendo novamente numa situação de desencarne iminente dela. Só que qual não foi a surpresa deles ao verem que quem se encontrava ao lado do leito de Zulmira era Odila. Odila, mãe de Evelina. Aquela mesma Odila que Evelina ficou de joelhos ao lado do leito da madrasta e pedindo para que a mãe socorresse a madrasta, porque era a segunda mãe dela, era uma pessoa que ela amava. E ela estava vendo todo mundo em casa sofrendo. André Luiz, vendo aquela cena, perguntou para Clarice do que se tratava. Se Odila estava ali somente porque o marido se casou novamente, somente porque era o segundo casamento. O que acontecia? Que simbiose era aquela que as duas tinham entre si? Clarice explicou que além dela ser a segunda esposa de Amaro, o filho caçula deles, porque eles tinham Evelina com 14 anos e Júlio tinha mais ou menos entre 7 e 8 anos. Só que Júlio tinha uma relação muito amorosa com Amaro, o pai dele. Eles tinham uma afinidade muito grande.
E Zulmira, como segunda esposa, ela sentia ciúmes daquela relação entre eles. Intimamente, ela desejava que Júlio desaparecesse, que Júlio sumisse, que Júlio morresse, que ele saísse dali, porque ela imaginava que se ele saísse, ela teria mais atenção, que seria muito legal. Eles moravam no Rio de Janeiro, o tempo foi passando, um belo dia de sol, foram à praia. Quando foram à praia, Júlio brincando na água, Zulmira distraiu-se, todos distraiu-se, vamos colocar assim, porque vocês vão ler o livro e vão ver a história, e o menino se afogou. Ele se afogou quando Zulmira percebeu o desespero que o marido entrou. Com a morte do filho, ela ficou desesperada também e desenvolveu um profundo sentimento de culpa, se sentindo responsável pela morte do menino, porque ela desejava que ele morresse. E ela se sentiu negligente na praia. Ela achava que ela poderia ter tido mais cuidado, ter tido mais atenção. Ele só era uma criança, não ia saber se proteger no mar. Desenvolveu um sentimento de culpa. Sabe aquelas culpas que a gente muitas vezes carrega? Que a espiritualidade fala, não carregue culpa. Não carregue. Tem situações que a gente tem responsabilidade e deve trabalhar para melhorar, para corrigir na medida do que nos for possível aquilo. Mas sem arrastar culpa, porque só nos leva para dores muito maiores e para ligações muito maiores. Zulmira tinha aquele sentimento de culpa. E Odila, que ficava por perto, sabia dos pensamentos de Zulmira, sabia que ela não gostava do filho dela, sabia que ela desejava que Júlio morresse e sabia que, de certa forma, ela foi negligente na praia também. Então, aquele ódio todo dela era principalmente por ela ter perdido o filho. Por Odila, mesmo desencarnada, ter visto o filho pequeno morrer, achando que era negligência. Só que aquele sentimento de culpa que Zulmira tinha e aquele sentimento de ódio de Odila construiu entre as duas, e mais algumas coisas de outras encarnações, construiu entre as duas uma afinidade doentia, uma afinidade de absoluta desarmonia. Então uma se alimentava da outra. Uma se alimentava das energias infelizes da outra. Sabe aquela fala da espiritualidade? Eleva o pensamento e deixa isso para lá. Eleva o pensamento e sai dessa sintonia. Diante daquela situação, Clarencio aplicou passos magnéticos em Zulmira, que adormeceu. Quando Zulmira adormeceu, ela se desligou do corpo físico. Quando ela se desligou do corpo, ela percebeu a presença de Odila. Entrou em pânico e saiu correndo. Só que para onde que a gente vai? Para onde se encontra o nosso coração, o nosso sentimento, os nossos pensamentos? Ela saiu correndo e foi para a praia, no local onde a menina havia morrido. Odila foi atrás dela extremamente furiosa. Os irmãos André Luiz, Hilário e Clarencio perceberam a cena, porém, diante da sintonia que as duas tinham entre si, não havia muito o que fazer. Zulmira, percebendo o ódio de Odila, continuou fugindo e voltou para o corpo físico. André Luiz perguntou para Clarencio onde se encontrava Júlio. Onde que estava Júlio diante de toda aquela situação? Onde estava aquele menino? Para onde ele foi levado? Onde ele se encontrava? Clarencio respondeu que ele estava no educandário, numa colônia espiritual. André Luiz pediu autorização para visitá-lo. Clarencio concordou, mas disse o seguinte: vão, mas levem Antonina junto. Por quê? Antonina é uma mulher de um ótimo caráter, uma ótima índole. Tem seus 4 filhos, o marido a abandonou. E um dos seus filhos desencarnou. Ela é muito dedicada à família, mas sente muita falta do filho que está desencarnado. Então, já que eles vão na colônia e o filho dela está no mesmo educandário, que a levem junto, porque isso fará bem para ela. Ela dorme, eles levam ela desdobrada até o educandário e vão lá fazer uma visita
encontrar com Júlio. Chegando nesse educandário, chegando nessa região espiritual, Antonina vê o filho, ele a vê, os dois se abraçam e ficam naquela troca de carícias e agradecidos a Deus pela oportunidade de se encontrarem. Depois desse afastamento, depois do período de desencarne, por um momento tão feliz entre mãe e filho. Os nossos amigos da espiritualidade maior ficam felizes com aquela cena, mas a Vera Luiz fala, mas e Júlio? Não vejo Júlio. Clarencio diz, ele está no leito, aqui nesse educandário, que é um espaço para crianças, ele está no leito se recuperando, porque ele não passa bem. Eles vão até o quarto ver onde está Júlio. Chegando lá, se deparam com uma enfermeira que está cuidando dele. Existe uma pessoa, uma mulher responsável por aquele espaço. O nome dela é Blandina. Eles chegam no quarto, se deparam com Júlio gemendo, chorando, com a mão no pescoço, durante todo o tempo e muito angustiado. Ao lado dele tem essa enfermeira que se chama Blandina. Blandina é essa daqui, que nós conhecemos nessa encarnação como Meimei. Eu quis trazer isso daqui, essa modelo não fui eu que coloquei, é um quadro dela mesmo que tem em Minas. E olha que interessante, o nome dela é Irma de Castro Rocha, um espírito de índole maravilhosa, que nós temos notícias e tivemos inclusive recentemente, por isso que eu quis trazer a foto dela, porque achei que valeria muito a pena a gente olhar para esse rosto. Ela desencarnou muito jovem, e Meimei significa amor puro. Meimei é o apelido que essa irmã Irma, ela e o marido, que foram casados só por 2 anos, porque ela desencarnou muito jovem, era um apelido que eles tinham um para com o outro, que significa amor puro. Estava a enfermeira Blandina, ou Meimei, ao lado de Júlio e muito preocupada. Ela falou para Clarencio, André Luiz e Lali, que Júlio estava muito preso à última desencarnação, que ele sofria muito por causa daquele momento e sentia muita falta do pai. Ele chorava muito, chamava muito pelo pai, falava no pai sempre com a mão na garganta. E eles estavam muito preocupados com aquela situação porque sabia que aquela criança estava sofrendo e vendo o que precisava ser feito. Clarencio, que aplicou passes magnéticos na encarnada Zulmira, aplicou passes magnéticos também no desencarnado Júlio, que se encontrava no educandário. Quando ele aplicou os passes, Júlio relaxou, adormeceu e ele e Blandina continuaram conversando, pensando o que iam fazer para socorrê-lo. Clarencio retornou à casa de Zulmira em busca de Odila. Chegou ao lado de Odila e disse, você está tão preocupada com a Zulmira, você está tão focada na Zulmira que você não parou para pensar em Júlio. Onde será que está seu filho? Como será que ele está? Como será que seu filho está passando e você aqui tão preocupada com Zulmira? Quando ele falou isso, ela teve um susto e começou a pensar, é verdade. Onde será que está meu filho, que eu não vejo? Onde será que ele foi, que eu não consigo saber? Nunca tive contato com ele. Ela se tocou disso, mas por um instante ela se afastou de Zulmira, mas as duas tinham uma ligação muito forte pela desarmonia, pelo sentimento de culpa de uma, pelo ódio de outra, pelas construções de outras épocas. Elas estavam muito ligadas. Clarencio olha para a Blandina que estava do lado dele e diz, preciso buscar ajuda. Preciso buscar a ajuda de alguém para que auxilie nisso. Sozinho, eu não consigo. Preciso de ajuda, preciso de alguma outra pessoa. Quando ele fala isso, entra na narrativa uma mulher que ela cuida da oficina da voz, é a irmã Clara. Na narrativa conta a respeito dela, que é uma mulher muito bonita, de um cabelão bonito, a gente lê e fica imaginando a beleza que ela traz consigo.
Só que o mais legal disso é a oficina da voz. Mas o que é a oficina da voz? A irmã Clara fala a respeito das responsabilidades, dos cuidados, dos olhares importantes que a gente precisa ter para a nossa voz. Cuidado com o que a gente fala, cuidado com palavrões, cuidado com palavras de baixo calão, cuidado com gritarias, cuidado com baixarias, porque a voz é uma ferramenta divina e que merece todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. Clarencio conta para a irmã Clara o que está acontecendo entre Zulmira e Odila, pede que ela vá com eles e auxilie para que as duas se desvinculem, para que uma consiga se libertar da outra e ambas serem tratadas. Porque a gente não está falando de um santo e um monstro, a gente não está falando do bem e do mal, a gente está falando de duas irmãs, doídas, sentidas, sofridas e que se sentem uma lesada pela outra, mas na verdade são dois doentes que precisam de auxílio. Ouvindo isso, a irmã Clara concorda e vai com eles até lá. Chegando, ela chega perto de Odila. Sim, eu fico imaginando a voz e o falar e o sentimento de uma pessoa dessas, como a irmã Clara. Uma pessoa que cuida de uma região que se chama oficina da voz. Ela conversou com Odila, dizendo: largue isso, saia daqui e vá cuidar do seu filho. Deixe esse ódio e invista no amor de mãe, de alguém que certamente precisa de você. Odila concorda, sai de perto de Zulmira e vai lá para o educandário ter com o filho dela. Quando ela sai de perto de Zulmira, o que acontece? Um milagre, Zulmira fica boa. Os médicos não sabiam o que fazer, ninguém conseguia chegar a um diagnóstico de qual era o estado dela, não conseguia aplicar uma medicação porque não sabia exatamente o que ela tinha, ela não reagia a nenhum remédio, e aí, como um milagre, ela fica boa, acorda bem, muito melhor do que estava, fica todo mundo muito feliz de ver que ela está se recuperando tão bem, então de repente não entende, mas o importante é que está bem, é que está feliz, então esse é o que conta. Zulmira recupera a sua saúde. Odila, quando chega, fica muito triste de ver o estado do filho, de ver o quanto ele está sofrendo, do quanto ele sente dor. Nisso, Clarencio fala para André Luiz e para Hilário o que aconteceu com Júlio. Por que aquela situação toda? Por que ele fica tanto tempo com a mão na garganta? Por que ele sofre tanto? Por que ele chora tanto? Júlio teve uma encarnação naquele período da Guerra do Paraguai. Ele foi um soldado das tropas brasileiras. Naquele período da guerra, ele se apaixonou por uma mulher que era impossível para ele. Achou que era a dor maior que existia, ficou muito mal e resolveu tirar para a vida. No meio das tropas, ele tomou veneno. Só que em meio àquela situação, os colegas perceberam que ele havia tomado veneno, estava muito mal e o socorreram. Em meio a esse socorro, houve um enfermeiro que prestou uma assistência. Sabe aquela pessoa que trabalha acima do seu profissional? Que trabalha porque você percebe nela o amor pela profissão? Foi esse enfermeiro que salvou a vida de Júlio naquela época. Júlio sobreviveu na encarnação, sobreviveu na Guerra do Paraguai, mas com uma vida muito limitada. Ele ficou muito doente, seu organismo físico ficou muito comprometido, mas a angústia também não passou. O tempo foi passando e Júlio viu uma oportunidade de cometer suicídio, porque o que ele queria era sair da vida. Ele amarrou uma pedra no próprio corpo e se jogou no rio Paraguai. Então, naquela época, ele tentou suicídio primeiro pelo veneno, não conseguiu, foi assistido por esse enfermeiro e depois se jogou nas águas profundas do rio Paraguai e desencarnou por afogamento. Então, nesse período que ele morreu no Rio de Janeiro, afogado, não foi responsabilidade de Zulmira. Ele estava atendendo a compromissos kármicos por conta de um suicídio cometido naquela encarnação no período da Guerra do Paraguai. Mas
irmã carregava a culpa, a outra carregava o ódio, e nessas desarmonias as nossas vibrações se encontram, e a gente constrói afinidades e dores que por vezes não precisávamos viver. Não é a coisa que a gente está arrastando há tanto tempo, mas é a nossa conduta que nos levou àquilo, que nos levou àquelas dores, àquelas amarguras. Odila pergunta então para Clarence o que fazer. O que fazer para socorrer o filho? Que ela não sabe o que fazer diante daquela circunstância. Clarence disse: diante do que ele vive, ele precisa de uma encarnação. Júlio precisa viver novamente e expurgar no corpo de matéria as construções de outra época. Pensaram, Clarence falou para Odila, quem que poderia ser os pais de Júlio para reencarnar? Precisa de um pai e de uma mãe. Odila pensou e disse: Zulmira. Buscaram Zulmira. Quando ela foi recebida, que ela chegou no educandário e recebeu o convite para ser mãe daquele menino, que ela carregava a culpa de ter assassinado, ela ficou em estado de graça de ver a oportunidade de se reconciliar com ele, mas especialmente com ela mesma. Concordou. Clarence foi entregar Júlio nos braços dela para que eles já fossem se reharmonizando. Zulmira falou só um instante e quis receber Júlio nos braços em espírito de joelhos, de tão sublime que era aquele momento na vida dela. Imagina a cena, gente. Imagina a cena, né? Que coisa magnífica. Logo em seguida, a reencarnação aconteceu, Zulmira ficou grávida, foi uma gestação extremamente difícil, extremamente sofrida, porque Júlio tinha muito medo daquela encarnação que estava vindo. Ele sabia que ele iria obedecer compromissos kármicos, ele sabia que ele estava reencarnando para se reharmonizar com a providência divina e com ele mesmo. Do momento infeliz que se encontrou na sua vida, ele achando que ia se libertar dos problemas, adquiriu outros muito maiores. E aí, eu vou falar rapidinho de um pedacinho, uma aspas que eu quero colocar na história para o fechamento final, para a gente não estourar o horário. Aquela Antonina dos 4 filhos, essa Antonina dos 4 filhos, quando ela adormece, ela recebe o chamado, o convite de um coronel lá do período da Guerra do Paraguai. Esse coronel é Leonardo, ele não reencarnou ali. Ele está no plano espiritual, enfurecido, querendo prestação de contas com todo mundo. Quando eles os chamam, que eles estão adormecidos, a Antonina sai, se desliga do corpo físico e assume a forma física que ela tinha lá no período da Guerra do Paraguai, porque era naquela forma que eles se conheceram e era naquela forma que eles conviveram. Em outras situações, eles chamam, começam a discutir, porque ele quer a prestação de contas, Leonardo pede prestação de contas a Antonina, chamam outros personagens que se desligam do corpo de matéria e também já vem em meio àquela discussão e vira aquela briga, todo mundo querendo prestação de contas de situações acontecidas lá atrás. Esses personagens encarnados, com essas noites de briga, discussão, de conflito, amanhecem um dia quebrados, cansados, doloridos, desconfortáveis, sem ter a menor ideia do que aconteceu. Mas o que aconteceu são noites de muitas discussões. Voltando a Júlio, Júlio reencarna. Depois de uma gestação muito difícil, Clarence fica ao lado de Zulmira durante toda a gestação. Odila faz de tudo para acolher, para ajudar, para prestar a assistência que lhe é possível para que todos estejam bem. Júlio reencarna, mas desde que nasceu, desde aquela reencarnação, desde muito bebezinho desse, ele tinha muitos problemas de garganta. Muitos. Ele vivia sempre com infecção, era uma criança que não comia bem, era uma criança miudinha, como diz na Bahia, que não se desenvolvia,
dia e comprava o melhor leite, a melhor farinha, o melhor chá, a melhor comidinha, e aquela criança não reagia, sempre mirradinha e sempre doentinha. Quando estava entre 1 e 2 anos, pelo que a narrativa fala, Júlio ficou muito doente, teve infecção muito pesada na garganta, muito, muito forte. Os médicos foram chamados, foram atender em casa, até que chegou um médico dentro de uma determinada situação que disse: ele tem difteria. E difteria é uma doença muito pesada, né? É uma infecção muito pesada. Principalmente na época. É uma infecção muito pesada. O médico disse: olha, nós vamos dar toda a assistência que estiver ao nosso alcance. Mas para que essa criança sobreviva, se faz necessário um milagre divino. Porque a medicina não vai. A medicina está muito distante da cura. Mas nós vamos dar toda a assistência. Eu vou voltar para o consultório, na clínica, e enviaria um enfermeiro com as injeções que a criança iria precisar utilizar para já começar ali. O médico volta para a clínica. Quando ele chega na clínica, quem está lá é Antonina com um dos seus filhos, uma menininha que estava muito doentinha, e ela levou para a filha ser consultada, mas não era nada grave, era dessas coisas de criança, uma gripe, uma febre. Ela estava lá para ser consultada, foi consultada, e quem estava lá ajudando o médico era um enfermeiro de nome Silva, Mário Silva. Esse enfermeiro que está ali agora é o mesmo enfermeiro que na Guerra do Paraguai não permitiu que Júlio cometesse suicídio. Ele estava com o médico, ajudou no atendimento de Antonina com a sua filha. O médico disse o seguinte: olha, então você acompanha Antonina até na casa dela, porque ela está sozinha com a filha, e depois você já vai vai na casa dessa família aplicar a injeção nessa criança que está muito doente. Assim foi. Chegando na casa de Antonina, era dia de evangelho no lar. Ela o convidou para o evangelho, explicou o que era, ele concordou. Abriu o livro e fez a leitura da noite, e naquela noite a leitura convidava ao exercício do perdão. A leitura que ele pegou dizia: reconcilia-te com teu inimigo enquanto ele caminha ao teu lado. Faz as pazes hoje, não deixa para amanhã, porque você não sabe o dia de hoje. Feito esse atendimento, ele saiu de lá muito feliz, porque a casa era simples, mas era aconchegante. Foi muito bem recebido, tanto pela senhora Antonina quanto pelos seus filhos, e participou do evangelho pela primeira vez na vida. Convidado ao perdão. Foi lá para casa, para o atendimento, aplicar a injeção no menino. Quando ele chegou na casa, bateu o olho no pai do menino e já não gostou. Mas ele era profissional, foi lá para trabalhar. Só que o que ele viu? Zulmira, que era a mãe daquele bebezinho, tinha sido noiva de Mário Silva naquela mesma encarnação. Eles eram noivos. Quando ela conheceu Amaro, ela terminou o noivado com Mário Silva para se casar com Amaro. Mário Silva agora estava fazendo um atendimento para socorrer o filho dela. Só que ele tinha uma mágoa muito grande dela, porque ele gostava dela, e foi abandonado e trocado pelo outro. Quando ele se viu naquela situação, falou: vou me vingar. Vou trocar a injeção, ninguém vai saber, o menino morre, eles sofrem, e eu fico quites. Só que ele tinha acabado de participar da reunião de evangelho no lar. Quem estava ao lado dele dizendo: lembra a mensagem que você acabou de ler? Clarence. Lembra do que você acabou de estudar? Lembra do convite ao perdão? Foi há poucos minutos atrás. Ele aplicou a injeção correta. Só que mesmo tendo aplicado a medicação correta, o menino não resistiu. Porque ele já estava muito mal e estava obedecendo a compromissos kármicos. Júlio desencarnou. Mário Silva entrou em desespero porque ele achou que ele tinha responsabilidade. Foi até Antonina, contou para ela o que tinha se passado. Ela disse que todos nós cometemos erros, mas que todos nós temos a todo instante o direito e a oportunidade de nos melhorar, de fazer diferente e de fazer melhores. Na casa de Zulmira, Amaro, quando percebe que o filho morreu, pega ele nos braços e faz uma prece belíssima, pedindo a Deus
que receba aquele anjo que ele tanto ama nos seus braços e que ele seja feliz, porque o amor que ele sente por aquele filho vai continuar para sempre. Isso no olhar do encarnado. Júlio estava se libertando saudável, feliz, e Odila estava recebendo o filho que ela tanto amava e dessa vez livre daquela doença, livre daqueles tormentos, livre daquelas angústias. Zulmira cai de cama novamente por ter perdido o filho com 2 anos de idade, com menos de 2 anos. Em desdobramento, Clarencio pega Zulmira e leva até o plano espiritual, junto com a irmã Clara. Chegando lá, ela percebe o quanto o Júlio está bem, o quanto ele está tranquilo, o quanto ele está reharmonizado com as desconstruções de outras épocas. Irmã Clara pega Zulmira e Odila e parabeniza as duas, dizendo: ele só está bem, ele só está feliz por conta da harmonia de vocês, por conta de vocês terem se unido para vê-lo feliz. Isso ele jamais vai esquecer. O tempo foi passando, Evelina cresceu e casou-se. No casamento de Evelina, Zulmira e Amaro tiveram outro bebê, que deram o nome de Júlio, e que era o Júlio, novamente de volta. Agora saudável, agora bem, agora reconciliada com aquelas dores que outrora havia construído. Antonina e Mário Silva se casaram também. Se casaram e tiveram um filho quase na mesma idade de Júlio, agora reencarnado. E o filho deles era Leonardo, aquele coronel que pedia ajustes de contas, agora veio com o filho deles para se reharmonizar. Antonina, nessa encarnação, era neta de Leonardo, ou seja, ela tem nos seus braços o seu avô. E Leonardo ali é bisavô dele mesmo. Gente, essa é a história de Entre a Terra e o Céu. É um pedacinho, porque é uma história fantástica. É uma história fantástica, lindíssima. E para a gente encerrar, 2 minutos mais, gente, aqui. Para a gente encerrar, esse é o prefácio de Emmanuel, que está no prefácio. Eu resolvi trazer para o pós-fácil, porque eu acho que vale muito a pena a gente encerrar com essa frase, que fala aos corações de todos nós. É uma história maravilhosa, difícil da gente conseguir trazer num pedacinho. Mas eu espero que pelo menos tenha ficado o gostinho e a vontade de ler essa obra, que como toda obra de André Luiz é riquíssima. Traz em si, essa fala do Emmanuel está bem no finalzinho do prefácio, dizendo: a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não ouvides, não esqueça que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Emmanuel. Maravilhoso, né? Gente, muito obrigada pela atenção.